A seguir, IIGD Irajá. Abraão foi um dos homens que mais soube ter comunhão com Deus. Foi um dos homens para quem Deus mais deu atenção. E chegou ao ponto de intitulá-lo de o pai da fé. O pai da fé. E Abraão foi rico, irmãos. Abraão era rico. Diz a Bíblia que Abraão, o sobrinho de Abraão, foi sequestrado, o Ló. Ele criava esse sobrinho como se fosse seu irmão, seu filho, perdão. Ele verdadeiramente adotou esse moço. Claro, não havia cartório na época, senão ele o teria feito. O irmão de Abraão morreu. E Abraão, casado com Sara estéril, ele apanha esse sobrinho Ló. E então ele o cria, e criou com o maior amor de pai. E chegou o momento em que Abraão era tão próspero, que Abraão foi enriquecendo a Ló também. Foi investindo no Ló. E Ló também foi enriquecendo, os bens dele foram se multiplicando. Chegou o momento em que os próprios animais se misturavam, ao ponto dos tratadores, que eram os chamados pastores de gado, terem contendas entre si, por conta de esse é de quem, esse é de quem. Daí surge aquela marca, né, nos bichos que todo mundo sabe. Não sei se foi no tempo de Abraão. Sei que no tempo de Abraão os animais se misturavam. E por causa de contenda entre os pastores, então Abraão chamou Ló e disse: Ló, escolhe. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a montanha, eu vou para a campina. Se você escolher a campina, eu vou para a montanha. E o Ló escolheu as facilidades das campinas do Jordão. Procurou, né? Como muita gente, quase todo mundo procura o caminho mais fácil. Procura o meio mais confortável. E às vezes é nesse que está a desgraça e o tropeço, como foi com ele. E aconteceu que o Ló, ele se embeveceu muito pelas riquezas. O Ló era um homem de Deus. A carta de Pedro fala dele. Mas ele se embeveceu muito com as riquezas. Toda pessoa que põe o seu coração, irmãos, nas coisas terrenas, ela cria uma certa soberba. Isso é uma brecha tremenda para a vaidade, para o orgulho. Há pessoas que têm um orgulho de ter, de poder. Eu não estou dizendo que o Ló era orgulhoso, mas ele se embeveceu pelos bens materiais, eu não tenho dúvida. Por quê? Porque ele vai estendendo as tendas dele para Sodoma. Ele vai estendendo para Sodoma. Sodoma é um mundão. Ele é sobrinho, criado como filho de Abraão, um homem de Deus. Ele deveria se chegar mais a Abraão, mas ele se chegou mais ao mundo, por causa das riquezas. Né? O pecador no populesco diz o din-din, né? Os bens materiais. E chegou o momento, irmãos, em que houve uma guerra entre reis. E nessa guerra, os reis, num arrastão violento, saíram levando tudo. Levaram Ló, família, empregados e bens e animais e tendas, mas tudo. Ló ficou sem nada, ele ficou zerado. E aí, quem é que vai lutar por ele? Abraão. Abraão entra numa batalha. Sabe quantos homens Abraão botou em ação para trazer Ló e tudo de volta? 318. E diz a Bíblia, nascidos em sua casa. Então Abraão era um homem poderoso, irmãos. Era um homem muito rico. Mas Abraão tinha uma coisa que todo o cristão que quer prosperar tem de ter. Abraão tinha temor a Deus. O que Deus mandava, Abraão fazia. Por isso, ele foi bem com as suas riquezas do começo ao fim. Abraão levantava altares, oferecia holocaustos de madrugada. Abraão servia a Deus. Este rico aqui não. E você vê que ele é de Deus, porque Deus fala com ele. Ei, ô louco, essa noite vão te pedir a tua alma. Então nós vamos aqui observar alguns pontos que são
muito, muito preciosos, irmãos, para quem quer prosperar e não quer se perder na prosperidade, indo para o inferno, meu irmão. Então começa quando alguém diz: Senhor, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus veio à terra para isso? Você está no tribunal e você é o juiz agora para resolver coisas materiais. Qual é a tua petição? Qual é a tua demanda? Qual foi a injustiça? E aí Jesus diz: quem me pôs a mim o repartidor? Aí Jesus começa: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Irmãos, isso é inevitável. Se uma pessoa enriquecer e não tiver quebrantamento de espírito, se não tiver temor a Deus, os bens materiais, eles envaidecem. O poder, ele causa soberba. Dificilmente os ricos sem Jesus não são orgulhosos. Dificilmente. Eu não estou dizendo que não existam pessoas ricas sem Deus que sejam simples. O que eu estou trazendo para você é que o dom da prosperidade é de Deus. E se é de Deus, é para os seus filhos. Mas Deus sabe a quem dá, irmãos. Não adianta o cristão ficar correndo atrás. É erro do cristão. Cristão não corre atrás das riquezas. Ele busca Deus de todo o seu coração. Ele se oferece a Deus com todo o seu ser, mas com tudo o que ele tem. Prosperidade de filho de Deus é para servir a Deus. Pastor, eu não estou entendendo. Então nós vamos entender muito bem nesta passagem bíblica. Eu estou falando da soberba. 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 Eu tenho, eu posso, Você vê exatamente isso aqui. Você vai ver aqui os pronomes que esse moço usa. Ele não diz: eu vou construir os celeiros maiores para dar mais conforto a todos, para que eu possa armazenar melhor e eu possa favorecer meus empregados, minha família possa desfrutar melhor. Mas para que eu tenha mais para oferecer ao meu Deus, poder chegar lá no tabernáculo e levar as minhas primícias crescentes, para não dar todo mês aquele dízimo mirrado, aquela oferta apertada que quase me dói no coração. Mas você vai ver aqui, versículo 16, nós vamos rever isso aqui tudo porque é muito importante. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade, ou seja, a propriedade de um homem rico, tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Dá uma paradinha, ele fala com ele mesmo. Ele está tão cheio, ele está tão alegre, ele está tão egoisticamente, prazerosamente enriquecido com os bens, que ele diz: não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Farei. Quem? Eu. Olha o verbo referente ao pronome. Farei. Quem? Eu. Derribarei os meus celeiros. Os celeiros de quem? Meus. Tudo é meu. Ele está dizendo: tudo é meu. E edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Está vendo qual é o problema do rico? Meu, meus, minha, minhas. Vocês sabem quais são as maiores demandas em varas de família, nos tribunais?
Quais são as maiores demandas de um casamento numa vara de família? Exatamente. Como repartir os bens. Exatamente. A gente até brinca e diz quando está namorando, quando está noivo. No início do casamento, bem, meu bem, bem, amor, bem. Meu irmão, quando vai para o tribunal, eu quero os meus bens, que eu conquistei, que eu adquiri, que eu te ajudei a conquistar, que meu, minhas, eu. Muita gente boa vai se quebrar, irmãos. Muita gente que é de Jesus vai se machucar. Satanás está de olho em você. Ô pastor, calma. Ele está de olho em todos os cristãos da face da terra. Você acha que Satanás está satisfeito com o mundo? A Bíblia diz que o mundo inteiro, ele se sente dono. O que Jesus mais anseia, o que Jesus mais quer desta terra? É o ouro ou são as almas? E o que você acha que o diabo quer? O que o diabo quer? As almas. O diabo quer as almas. Mas com o que ele engana a humanidade? Grande parte, quase todos. Vocês sabem onde o diabo mais engana o evangélico? Exatamente nisso. Dinheiro. Bens materiais. Irmãos, o diabo sabe. Satanás, antes de atacar uma pessoa, ele rodeia muito, ele observa, ele estuda, ele rodeia cristãos. Antes de enganar um filho de Deus e dar o bote, ele rodeia, ele cerca. Como é que é isso? Aqui, ó. O apóstolo Pedro diz: sede sóbrios e vigiai. Tem gente que acha que o vigiar é pôr os olhos físicos em cima. Uma das maiores vigilâncias que se deve ter é em oração, suplicando a Deus: não deixa eu cair na tentação, não me induza à tentação, mas me livra do mal, Senhor. Não deixa eu me afastar do Senhor. Nunca deixa eu me afastar. Senhor, se eu perceber que meu coração está esfriando, me ajuda, me alerta, me sacode. Mas o cristão não faz. Aí o diabo fica assim, olhando para a cara do cristão, e vê quando ele está conversando, e vê que tipo de literatura ele gosta, e vê que tipo de programa lhe interessa, e diz: esse está para mim, esse está para mim. Já sei o que eu vou fazer. Vai ser fácil. Caramba, tem uma sede de riqueza, que é dinheiro, que é status, que é poder. Então vou mostrar para você. Quando alguém se inclina, põe o coração no conforto da vida, nos bens terrenos, no luxo, nas riquezas, no status, está pronto, preparado. Vamos ao nosso mestre mais uma vez? Marca aqui essa página e vai comigo em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 8. Quem vai ler comigo? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei. O que o diabo ofereceu para Jesus? Riquezas. Diga: riquezas. Estamos conscientes disso? O diabo ofereceu riquezas para Jesus? Sim ou não? Ofereceu? O diabo teve a petulância, o atrevimento de mostrar todos os reinos do mundo. Todos. Você imagine hoje, com a internet na mão, pessoas que têm sede de poder. O diabo mostrou todos os reinos para reinar sobre bens materiais. Bens materiais.
todos. E disse, olha aí, tudo isso eu te dou tudo. Abusado demais, né, irmãos? Sim ou não? Mas eu disse antes, não falei até do pastor Regis? Ele é muito engraçado. Ele diz que alguns cristãos se lambuzam com a tampinha do melado. A tampinha do melado. Presta atenção. Tudo isso eu te darei, eu te dou. Por que ele está oferecendo? Porque ele se sente dono. Está vendo, irmãos? Mas ele não é o dono. Por isso a prosperidade verdadeira, ela só vem pela mão de Deus, pela palavra. Ou seja, através de Jesus Cristo. Deus entregou para o Filho. Olha, o diabo é muito abusado. Ele está falando com o dono do planeta. Satanás está falando com Jesus. Jesus é o dono do planeta. Olha, tudo isso eu vou te dar. Se Jesus seguisse o raciocínio humano, ia dar uma gargalhada e ia dizer, quem foi que criou isso tudo? A quem pertence? Mas Jesus vai conversar com o diabo? Tem gente que conversa com o diabo. Eu fico impressionado, irmãos. Tem gente que tem uma intimidade com o diabo, irmãos. É sério. Quem você é? O que você fez na vida dele? O que você faz? O que não sei o quê. E tem gente que gosta, mas gosta. Tem gente que gosta de ouvir o diabo conversar. Deveria ter prazer em ouvir Jesus falar. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Toda pessoa, irmãos, que põe o coração na riqueza, acaba adorando a Satanás. Não, pastora. O Deus Mamom. Jesus disse, ninguém serve a dois senhores. Ou agrada um e aborrece o outro, ou aborrece aquele e agrada o outro. Está na palavra. Aí de vez em quando surge uma oferta, uma promoção. Olha, você vai ter uma promoção. E nessa promoção, mas você tem de ir para tal estado ou para tal país. Você vai a serviço. E aí, quando você voltar, o seu grau será X. E os seus rendimentos terão aumentado para Y. Só tem um detalhe. Você vai ter que trabalhar todo fim de semana. Quanto é que eu vou ganhar? Deixa eu fazer os cálculos aqui. Ih, rapaz, é muita coisa. Você vai ganhar 30 vezes o que você ganha hoje. O quê? Tá feito. Senhor, tranquilo. Eu vou enriquecer. Quando eu voltar, tranquilo, estou confortável. Posso te servir à vontade, Senhor. Aí vai. Vai para um lugar distante. E começa a se envolver com o trabalho. E os cultos acabaram. Já não participa mais de culto. Já não serve. Já não adora a Deus. Cansado. Muita responsabilidade. Fim de semana trabalha. E dia de semana corre. Tira um dia de folga, está morto. E corre de novo. Bate uma doença. Ai, meu Deus, como é que é mesmo? Ai, sim, Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Pum. Morre. Porque Deus não é técnico. Diga para o seu irmão, Deus não é técnico. Diga para o seu irmão, Deus não é técnico. Ele não aperta e nem solta parafusos, amém? Tem gente que recita versículo dia e noite. Qualquer coisa, está escrito. Cadê a unção? Onde está o poder? Está com o Espírito Santo de Deus. Aí Deus diz, você não me procura? Você não bebe as águas que eu tenho para você? Você está um morto-vivo. Sem água, ninguém vive. Você está inanimado. Você não come. Deus usa uma expressão com Ezequiel muito interessante. Quando Deus chamou Ezequiel, Deus apresentou para ele um rolo. Eram os pergaminhos do templo.
não havia a Bíblia escrita. E Deus apresentou e disse para ele assim: come, come. Quem conhece isso? Diga para o seu irmão, coma a palavra. Diga, coma a palavra. Você leu comigo que prosperidade é dom de Deus. Eclesiastes 5,19 diz: prosperidade é dom de Deus. E que Deus dá a prosperidade e dá poder para desfrutar dela. Essa é a glória. Deus nunca vai te dar alguma coisa que te afaste dele. Prosperidade é dom de Deus. Ele dá prosperidade e te dá condições de você se apegar cada vez mais a ele. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.